não todos. Grazi, cadê você? Então, assim, não adianta certas situações que tem que dizer, ai, as cobras falaram que eu fui estu por um tio. Quem falou no privado em privado para mais de uma pessoa foi ela, gente, que contou a história triste. Falando de quando ela engravidou da Larissa, gente. Tanto que tem o print na página. A gente teve que colocar o print, mesmo não gostando disso, a gente colocou o print na página para provar que ela é que falava. Então parem. Ai, apareceu. Tá escuro, eu vou acender a luz daqui a pouco. Eu tô aqui na sala ainda. A dona Lene, ela não precisa entrar aqui nessa live, porque ela não tem argumentos nem para a própria vida dela. Imagine responder aqui, ela tem que responder na justiça. Né? A gente aqui não está fazendo tribunal em nenhum, ela tem que responder na justiça. Mas a gente não pode cruzar os nossos braços, não podemos fechar nossos olhos e não comentar sobre isso. Podemos sim, sem nenhuma irregularidade, comentar sobre a situação que essa mulher faz na internet, com as melhores palavras, sem a rebaixá-la de forma pejorativa. Estamos falando que ela tem que se posicionar como mãe, que ela foi negligente, e a gente tem prova disso. E pronto, e basta. Aqui nós não precisamos colocar palavrões, não precisamos rebaixar isso a nível para poder dizer que, sim, a dona Lene vai ter que responder no tribunal, a dona Lene está sendo alvo aí de 3 tipos de instituições públicas, né, de investigação. Então, tem menores envolvidos, tem vulneráveis envolvidos. Para quem não conhece Dona Lene, está aqui, entrou hoje e que está novos aqui da página. Dona Lene é uma senhora que se diz que tem uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que usa, sim, das redes sociais para expor os filhos e netos vulneráveis, que tem um papel na mão e ainda mostrou em live esse papel, que foi omissa em situação da filha hoje acamada. Entendeu? E outra coisa, ela pegou gancho, sei lá o que ela pegou rabetão do Marcos Basto. O Marcos Basto hoje um suspeito de 5, acho que 5, né? 5 ilegalidades. 6. Ele está sendo citado por 6 crimes, os outros por 5 crimes. E ela é uma filha adotada desse homem, é totalmente rejeitada, porque ela é apaixonada no Marcos. Ela é apaixonada para passar os filhos dela passar tanta humilhação, um filho que suicidou recentemente. Lembrando sobre isso, Grazi, que eu quero mais é que a dona Lene abra a live para falar, porque a gente fica guardando os áudios, porque tem certos assuntos que a gente não quer tocar. Porque, sabe, já é uma pessoa de um nível cognitivo tão ruim, né? Por que ruim? Porque uma mãe luta pelos seus filhos, gente. Uma mãe não tira um filho do hospital porque ela quer. Só isso que eu vou dizer. E tem mais. A gente tem áudio de antes do que aconteceu com o João. E ela já estava citando isso tudo. Ela estava usando a morte do filho, tá? E outra coisa, a mesma situação que se encontra ela... Eu não sei porque ela não conta em live que o menino nem falava com ela. Que o menino não queria saber dela. Por que ela não conta? O povo não vai chamar ela de mamãe Lene, não, porque sabe que ela é mãe só na internet. Porque, sabe, como é que... É um absurdo tão grande, porque ela não é tão clara com as pessoas que ela colocou assim, ONG. Tá tentando aí fazer uma ONG, não sei como é que se tá esse trem aí. ONG, quem tá na ONG dela? Os netos, filhos. A mulher pariu 11 filhos, cara. Menores cuidando de ONG. Porque essa menina que hoje, infelizmente, tá acamada, ela cuidava da ONG. Vocês não têm noção do que é. Então as pessoas vão lá e ficam ajudando, porque é isso que ela quer. Pix. Pix, muito Pix. Toda hora Pix. Porque quando ela pediu que essa menina
nem tinha ido ainda ao hospital tratamento, ela estava nos privados, que a gente tem os prints e os áudios, gravação de tela do WhatsApp, dela pedindo dinheiro para o exame dessa menina, o exame datado de 2022. Vocês têm noção do que é isso? Que golpe que é esse? Aí vem me dizer que pedir não é crime. É crime. Porque ela estava pedindo para um exame de 2022. A pessoa pediu, me manda o print do exame, me manda a foto do exame, que eu vejo se eu te ajudo. Quando a pessoa recebeu a foto do exame, era de 2022. De quando essa menina estava exame, gestante, né, que não foi feito. Esse mesmo exame, que era para a mesma adolescente de 14 anos, foi prejudicada, gente. A menina quase perdeu a vida, tá acamada por causa da omissão do Dona Lene. Tá, por omissão, isso chega a ser inaceitável. E ainda ela expõe ainda. Gestante. Quem já foi gestante podia tomar remédio à vontade? Qualquer medicação? Podia tomar remédio controlado à la vontade? Pois então, quem é que está provocando isso? Quem é que está provocando isso? Aí vocês perguntem lá para a mamãe. E eu falo, a mamãe que está pedindo Pix. Eu tenho dó, eu tenho pena, são daquelas crianças. Uma pessoa, a gente recebeu. Tão destruturado, não tem estrutura nenhuma. A mulher pariu 11 filhos. 11 filhos. Só da Larissa tem 6. 5 já tá grande, um na barriga, ou é gêmeos. A Larissa é uma, tá? É uma, tem outras vítimas. A Larissa é uma que corre o risco de vida. E ela, gente, teve a capacidade de pedir ajuda, da pessoa orientar ela e ela ainda levar contra essa pessoa. Ela sabe muito bem que ela procurou ajuda. Ela sabe muito bem que as pessoas, as madrinhas lá que tá com ela, não aceitam o papel que ela faz. Eu não sei não, tá, Grazi? Porque tu ficar em volta de uma pessoa dando pix, sabendo que ela pede pix. Ela é como se diz, tá falando na miséria, ela tá chorando na miséria, entende? As pessoas ficam com dor, com pena. Hoje ela queria o que mesmo que chegou pra nós? Um gás. Ela queria gás. Mas ela não diz na live, ela não abre live, porque eu trabalho. Porque eu não sei o quê. Bonita no silicone, no botox, trabalhando em shopping. Lene, deixa eu só te contar uma coisa. Tu para de pedir coisas pra Manu, porque a Manu, como acamada e assistida pelo programa de saúde da família, que você mesmo gravou em live, ela recebe tudo. É só tu ir no posto buscar. E tu sabe disso. E para de dizer, a próxima vez que tu disser que tu não recebe e que tu não vai no posto, a gente vai enviar para o posto as tuas lives. Ela fala assim, eu falo com gente grande. O pai do Marcos me deu 5.000 reais. Cadê, dona Helene? Tu mesmo falasse picuinha da senhora todinha. Como é que a senhora fala com o pai do Marquinhos te dá 5.000 reais e aí fica pedindo para gás? A Larissa não tá sabendo que tá sendo filmada. Ela filma a Larissa escondido. Em 3 segundos, 4 segundos, ela faz um vídeo rapidão assim, escondida a Larissa. Se a Larissa um dia souber chegar nela, porque eu sei que a senhora tá querendo acorrentar essa menina, se não tiver acorrentada, aí a senhora tá no saco. Primeiro dia que a gente sonhar que aconteceu isso com a Larissa, porque a senhora tem que ter vergonha na cara e ir procurar ajuda para sua filha de verdade. Parar de usar sua filha para pedir pix. Sabe o que a senhora faz? Vai lá na Defensoria Pública, porque a senhora não foi. Pare de mentir para os internautas que a senhora foi, porque a senhora não foi. Vai lá e peça a internação compulsória dela. Tá? Ajude a sua filha de verdade. Pare com isso. Pare de usar os seus filhos. Também, se ela quisesse mesmo ter menos problema, em questão até da vida dessa criança que está no ventre da Larissa, entendeu? Que foi, ela engravidou, sendo que estava em tratamento em projeto,
Então, se ela quisesse poupar mais uma vida de um neto, ela pegaria, levava a Larissa para poder fazer a compulsória, porque a mulher está em risco, a Larissa é uma gestante em risco, Não e ela não precisa está nem nem levar se a cagando para Larissa. isso. Ela Ela está vai topando. sozinha na justiça, a justiça estipula o local é que vai buscar a Larissa. Isso é Ela não caso vai de precisar vida, é sair caso de de casa para nada. é caso de urgência, ela vai lá na Defensoria Pública, pede pro médico, no médico, o médico que ela tá indo, vai lá no médico, o médico dá um papel, Defensoria Pública, o juiz carimba lá, super rapidão, não precisa nem de nada. É questão de menos de uma semana, ela vai no médico, o médico que dá para ela ser internada na compulsória, e pronto, não precisa nem da Ó, Larissa aqui, ir em ó, nada. a Nilda dos Devolve. Anjos. Ela estava pedindo Pix para a Larissa fazer tá? Vocês entenderam? E o grupo se revoltou, ela parou de pedir. A gente tem os prints e a gravação de tela desse grupo, viu, Nilda? Exatamente isso. Então, hoje, ela dopando a Larissa, como a gente tem provas que ela já quis isso, ela tá provocando isso, tá? E ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe. E chega tanta coisa para nós, inclusive sobre algumas, como é que fala? Adoções feitas na ONG, Lene. Explica aí para nós como é que está funcionando esse negócio. A gestante quer doar o bebê. Como é que funciona isso? Explica para nós. Porque a justiça vai saber como. A gente só queria saber como é que funciona essas situações. É tantas coisas, gente. Tantas coisas. Entendeu? É tantas coisas para essas pessoas ainda estarem indo lá dar palco para uma mulher destas, dar palco para uma pessoa que faz isso com os próprios filhos, que gera indignação. Quem defende essa pessoa é porque não sabe. Porque a hora que souber, a hora que ouvir esses áudios que chegaram para nós, inclusive dela mentindo, porque ela sim pedia ajuda para levar a Larissa em delegacia. Porque ela sim já dizia o que aconteceu com o João no dia que ele saiu lá de dentro, que isso foi gravado com a data antes de acontecer o que aconteceu. Pare de mentir, Lene, porque se isso vir à tona, não vai ser a tua voz, a tua fala distorcida, se vitimizando, que vai mudar o que as pessoas vão escutar. Pare, procure ajuda para sua filha. Pare de fazer o que tu tá fazendo, porque senão a Larissa, da tua negligência, vai acabar como a Manu. Infelizmente, é isso que a gente está gritando nas redes, que a gente está tentando pedir para vocês denunciarem também, entendeu? Porque no momento que tu tem um filho doente, tão grave quanto é TB, tu tirar do hospital porque tu quer, tu tá sujeito às consequências, e as consequências vieram. E isso é injusto, porque as consequências não vieram para ti, vieram para tua filha. E é isso que a gente está gritando aqui, para isso não acontecer mais. Grazi. Eu sinto muito. Ah, meu áudio melhorou, gente? Eu mudei de Melhorou, aparelho. melhorou, Grazi. Eu mudei de aparelho. Então, eu sinto muito, né, pra esse desabafo nosso, porque envolve crianças, entendeu? Envolve vulnerável, que é as duas, é uma mulher grávida em risco de vida e uma adolescente. Então, essa mulher não quer mudar a situação dela. Ela não quer mudar a realidade dela. Porque se ela quisesse mudar a realidade, as dezenas de possibilidades que foi dada a ela, ela teria aproveitado. Muita gente quis ajudar, muita gente estendeu a mão. Ela mesma fala, gente, que conversa com Vocês não gente têm grande, noção com gente que teve gente importante. que quis tirar a Larissa de Manaus. Na última hora ela não deixou. Ela fica pedindo nas redes coisa que ela não quer, que é só para ficar pedindo para vocês. Então ela é assim, ela fala, eu converso com gente grande, com gente importante.
Pelo amor de Deus, então fala, Gente dona Lene, que essas pessoas grande, importantes... gente Ajudar a grande, gente senhora. importante não daria nem ouvidos para uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Porque não ia se envolver. Gente, ninguém... Todo mundo aqui tem família. Se você tá E importando... outra, a gente não pode ir lá fazer algo, porque isso é um crime, tá? A gente conhece o nosso limite. O que a gente pode fazer é que a justiça faça. Que a justiça tome ciência do que está acontecendo, porque justiça não tem bola de cristal. Eles precisam que alguém vá lá e fale o que está acontecendo para eles investigar, tá? Ou Luciana Spener, aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha normal uma pessoa fazer uma live com as crianças, como é que posso falar para não... Desnudas. Sem roupa, achando lindo no meio da rua? Tu acha normal uma mãe que uma filha tá num estado grave de TB, não tava tão grave quanto foi agora, porque tava só nos ossos na época, tu tirar de dentro do hospital com desculpa esfarrapa, ai, tinha barulho, mas estava dentro do hospital. Tu tirar. E quando tu volta com a tua filha, já tá no cérebro que não tem mais o que fazer. Tu acha normal isso? Isso é mãe? Isso é negligência, isso é crime. Perdeu um filho que foi alvo aí, né, de chacota, exposição, perdeu um filho que estava no estado, né? E outras coisas mais graves, né, Grazi, que tem no próprio áudio da Olha, conversa dela. Eu falo assim, Vingadora, vamos encerrar a live, porque, gente, é muito pesado isso, eu fico muito nervosa. A gente Eu tô precisa de revoltada tempo. aqui, gente. A gente Peço começa, desculpas a gente pra precisa de vocês. tempo, a gente precisa de tempo, Vingadora, a gente precisa de tempo pra gente poder conseguir expressar isso de uma forma não agressiva, porque é terrível, tem muitas coisas Exatamente. pra poder a gente jogar, é terrível. Eu não consigo mais. Me desculpa, Não, meninas, eu não consigo mais. eu peço desculpas também pra vocês, porque a gente fica tão indignado, que a gente vê mães correndo atrás, lutando pelos seus filhos, não importa a idade, muitos deles até só usuários, as mães não têm o conhecimento, já estão correndo no que fazer, ela tem orientação do que ela deve fazer, ela não faz, mais fácil é usar para pedir pix, ficar inventando, ai, me paguem que eu digo o sexo do bebê, me passem o Pix que eu falo sobre o bebê da Larissa. Ela tá cobrando, gente. É crime. Ela tá usando dois vulneráveis, porque é duplamente qualificado. Que é a Larissa A filha e o dela filho. passou por um abuso dos grandes. A filha dela passou por um abuso dos grandes. Ela entregou a filha pro mesmo local que o abusador tava. Vocês não Que têm os noção. abusadores Quando as estavam. A pessoas filha dela foi falam tratada no local e ela foi lá e colocou de novo a filha. e não vem ela dizer pros outros agora que a polícia foi atrás dela para levar ela por causa... Mentira, Lene. A gente tem tudo. Quem pediu ajuda para A, para B e foi pressionada pelo grupo de madrinhas foi a senhora, que ficou pedindo ajuda para os quatro ventos para parar dentro de uma delegacia com a sua filha, para ela denunciar. Pare de mentir, que a gente vai expor tudo. A gente aqui, essa página não é para expor. Essa página é para a gente denunciar essas questões de vulneráveis. Porque o resto, se aparecer, é de brinde, gente. Que não tem nada a ver com isso. Agora, questões de direitos humanos. E você, Lene, está intercorrendo em várias rupturas de direitos humanos. Inclusive, várias coisas do que tu faz está previsto no ECA, está descrito na lei como não pode, e você faz. Sobre a sua filha gestante, está descrito no ECA também. Por quê? Porque ela está gerando uma criança. Ela não é uma, elas são dois. Ou três. Como a senhora fala, que eu duvido muito, que deve ser um mesmo. A senhora manda as coisas para os outros todos os dias da sua vida. Não consegue manter essa língua dentro da boca. Não consegue manter. E a senhora acha que está agradando, que as pessoas estão gostando. As pessoas pegam tudo que a senhora manda e mandam para todo mundo. Mandam para a justiça.
Porque tem coisa que chegou pra gente, a pessoa já nível. Eu Porque já não... falei em lives anteriores que eu queria se ausentar desse assunto, eu não queria entrar no mérito desse assunto. Lives anteriores, mas como as coisas ficaram muito feias, até de cárcere privado, existe essa E ela tá possibilidade. Eu vou falar, usando, entendeu? Grazi, a Eu, história da sobrinha ser enfermeira para cometer certos crimes. Então, daqui a pouco, Grazi, a sobrinha que é enfermeira, que eu não acredito que uma pessoa da área da saúde vá defender uma pessoa destas, tá aí perdendo o registro. Porque ela fala, foi minha sobrinha que disse, minha sobrinha que falou, minha sobrinha que não sei o quê. Daqui a pouco a própria sobrinha tá perdendo isso. pois é, eu sinto muito para ter que repassar tudo isso, eu sinto muito mesmo. Sinto muito pela minha posição aqui, que eu fiquei muito agressiva, fiquei chateada. Eu A vontade também. não é de falar, não é de falar, sabe? Vamos tentar, né, Vingadores, esperar agora a que a justiça faça. Ela tá sendo um alvo aí de 3 especializada. Vamos deixar as coisas Por isso que rolarem. ela tá E correndo, gente. denuncia, e Ela tá denuncia, sendo alvo, denuncia. ela tá sendo alvo de investigações de 3 órgãos. E sabe o que tá acontecendo? Ela tá correndo. Aí eu vou levar no CAPS, eu também tinha que levar no CAPS. Aí eu também. Agora, porque a justiça tá em cima, cobrando. Porque ela, por ela mesmo, por ser mãe, ela não estava fazendo. Porque a filha dela era para estar indo no fonoaudiólogo, no fisioterapeuta, não sei se está indo lá. Mas tem, tá, gente, do SUS, é só correr os papelzinhos. Ah, é um saco enfrentar a fila, é um saco acordar cedo e ter que ir pra fila. Eu vou falar a Mas parte que mais me funciona. indignou aqui, Vingadora, pra fechar, Funciona. sabe? Ela sabe o caminho, ela sabe o caminho das pedras. Porque ela soube o caminho de conseguir aí para poder fazer ONG, tá aí ocupada demais para fazer ONG. Mas eu vou falar uma coisa aqui para fechar aqui, ó. Houve, existe uma situação super grave que a dona Lene já quis até vender netos dela, tá? E eu vou deixar aqui só isso. Tá? Isso não é uma calúnia, não é difamação. Que ela me Não. processe. Que Tem ela me provas e testemunhas. processe, que Chegou ela até entre em processo nós. comigo, que ela não precisa me ameaçar como ela me ameaçou, porque eu já fiz já. Eu já fiz o meu boletim de ocorrência 2 vezes contra a Lene e as ameaças dela. Eu não E tenho medo cada dela, não vez tenho medo dela na mais, escola, cada não tenho. pessoa que ela fizer isso. Gente, quando a gente vem aqui falar, é porque a gente tem provas. Se a gente não tiver provas, como várias coisas que a gente ainda está esperando, a gente não fala. Então, sobre isso tudo, existem provas. E, Lene, explica para os teus seguidores como é que é a história que uma vez, filha de uma amiga... Uma amiga da sua Vamos filha que deixar, porque teve a um pessoa tá... BO do que mesmo, Lene? O que a senhora estava Qual que fazendo era o para um senhor, valor, para dona uma Lene? Qual que era o menina? valor de uma vida? Já Qual que é o valor de uma teve vida? BO, gente. Vocês não têm noção. Qual que é Própria o valor de uma família. vida? Eu tava colocando Própria. valor, tá, gente? Gente, quando a Lene fala da família dela, deve ser um núcleo de dentro da casa dela. Porque a família dela, fora. Gente, vocês não têm noção. O que eles contam de tudo. Vamos, Não é a navegadora, gente, e não vamos... adianta dizer que a gente procura as pessoas, né, Grazi, que é Não, mentira. Porque não a vem gente não. tem comprovadamente no Messenger as pessoas nos procurando. E eu A falo gente não vai atrás assim, de ó, ninguém, olha, porque a gente eu não falo adentra assim, ó, privado dos outros. a dona Lene não tem respeito nem com os próprios pais dela, tá? Só isso. Só isso. E no dia que o João faleceu, que ela foi lá buscar o João, lá a primeira coisa que ela fez foi pegar o telefone do filho e pronto. Mais Só, nada. Só. só. Só retirou o telefone do garoto e o pai dela lá vendo a situação do neto que criou, né, Chamou o aquela irmão dela situação. mais velho. Só para vocês terem Foi noção. Que só. mãe, que sofredora, né? E aí vocês ficam assim. Gente, por pior que seja a mãe, a gente tem histórias e histórias. A mãe carrega seus filhos. A mãe não dá para um e para outro, para um e para outro e ver seus filhos rolando.
João teve a sorte tremenda de ser criado desde nascido pelos avós. Coisa que Larissa não teve. Coisa Tem gente que que a ainda filha falando... dela, mais velha, não teve. Isso foi muito pesado. Pedimos desculpas para vocês, nossos seguidores que estão sempre aqui com a gente, que tem sempre um carinho imenso com a gente, pelo desabafo. Só que no tocante, onde toca para crianças vulneráveis, ou até mesmo idosos, gente, não tem como a gente não se revoltar, entendeu? Porque não existe mais essa coisa de... eu não sabia, eu não tive, eu não tinha esse conhecimento. O Google tá aí. Se tá usando o Facebook, pode usar o Google e pesquisar, né? Quem usa Facebook, usa o Google, ponto. Então não tem mais essa desculpa. E ela sabe muito bem o que ela fez. Ela não vai, ela pode até ficar lá tapando para vocês na live, porque isso, porque aquilo. Ela devia procurar ajuda para ela. Para ela. E isso já foi falado para ela em outras lives. Procure ajuda para a senhora. Porque o que a senhora está fazendo, o seu destino é estar junto com outras pessoas lá. Quem sabe uma hora, né? A justiça vai cansar da senhora estar falando em live, explorando os seus filhos, os netos, para dizer, e muito outra, eu quero também deixar aqui, que ela cansa de falar nos privados da vida o que o Marquinho tem. E se ele tem isso que ela está dizendo, ele tem que ser medicado todos os dias e no mesmo horário. E sabe o que ela faz? Tem um pedaço de live que mandaram para nós, ela dizendo, fica aqui dentro da geladeira, quando ele tá meio empoladinho, eu dou para ele. Foi isso que o médico disse para a senhora, dona Lene? Não foi, né? E não adianta mentir que foi, porque não foi, porque não existe isso. Então pare de prejudicar essas crianças, pare de prejudicar as suas filhas. Eu quero saber dos 5 mil por mês que o Marquinhos recebe. E ela falou de quem, né? Uhum. Ela acabou falando na live de quem? Cala a boca, Lene, cala a boca, Lene. Agora cala a boca, Grazi. Marco mandou. Pois então. Ela sabe de quem. Por que ela não quis até hoje fazer o DNA do Marquinho? Ela vai mentir para vocês que não tem dinheiro? Ela vai mentir para vocês que não tem o Pix? Porque é só mentira, gente. Conta aí, Lene, que era tudo gratuito e tu só não foi lá. Conta aí, Lene. Conta aí para os teus seguidores para te parar de mentir. Conta a verdade. Então tá bom, gente. Vamos encerrar, Vingadora. Magda Silva. Fiquei muito tensa. Eu só quero ler isso. As Vingadoras são responsáveis pelo que falam. E não é o rosto que fala, sim a boca. Exatamente, Magda. E nós somos responsáveis, sim, por cada coisa que a gente falou aqui, porque a gente só fala quando a gente tem prova. Então a gente tem as provas, então a gente pôde vir aqui falar. Faz um tempo já que a gente estava querendo falar sobre isso, só que a gente não tinha todas as situações em mãos. Então a gente não trazia para vocês. Por quê? Porque se um dia alguém perguntar por que vocês falaram isso, é mentira, não, tá aqui a prova. Como que ela falou em live, que era mentira, que falaram, que as cobras falaram que ela foi isto por um tio não sei o que, tá lá o print na página dela mesmo, do telefone dela, conversando e contando para uma pessoa. Então é isso. Aliás, tem outros prints dela contando a mesma história para outras pessoas. Só para vocês terem noção. De privado em privado. Eu acho que ela só copia e vai tocando. Tá? Então é isso. Tem a prova. E é isso, né, gente? Vão dar um beijo para vocês, né, Grazi? Tá tarde pra caramba já. Beijo, Tatiana Gonçalves. Você pode me chamar no privado. Eu vou estar lá esperando depois da live ou amanhã de manhã. Você que sabe, eu tô lá. Pode me chamar no privado. Gente, gratidão. A Carla Vinagre disse, por que vocês não têm aqui as estrelas? As estrelas estão desativadas, porque todo mundo fala que a gente está ganhando as custas do Marcos. Bom, não estamos ganhando nada. Pronto. Não, porque a intenção não é a monetização, como muitas pessoas que estão aí na live, porque estão recebendo, a gente, não é a nossa intenção, a gente usar as estrelinhas sim,
para ajudar algumas passa pessoas. dias, né, Vingador? A gente passa dias até mesmo sem fazer live, porque Exatamente. eu acho que não tem precisão de vir aqui sempre, sempre, sempre. Mas se vocês querem, manda mensagem no privado. Na página da Grazi, as estrelinhas é para ajudar a dona Ângela. Aqui, o dia que recebesse as estrelinhas, ia trazer para vocês o que a gente ia fazer. E a gente resolveu que não dá para as pessoas parar de falar. Exatamente. Parar de falar que a gente está ganhando.